Muito bem, pessoal. Este é o 10º vídeo sobre ponteiros. Nós estamos tratando aqui do capítulo 8, que estuda a alocação dinâmica. E antes de entrar no assunto da alocação propriamente dita, nós estamos fazendo aqui uma introdução, né, que como alocar memória de vetor. Repare que quando a gente declara um vetor, na verdade também uma variável, né? Quando você declara uma variável, ele guarda, ele aloca uma memória. Então, o conceito de alocar memória ele é bem intuitivo, né? Quando eu declaro lá int i, se o i é inteiro, ele vai atribuir, né, lá na memória RAM, ele vai guardar uma posição, vai guardar 4 bytes, vai reservar um espaço de 4 bytes para aquela variável. Então, a alocação de memória ela é automática, né? Na medida que a variável é criada, automaticamente precisa de um espaço na memória para guardar os dados daquela variável, correto? Quando a gente fala alocação dinâmica, né, essa palavra dinâmica aí, ela traz o conceito de que essa área, essa memória que você reserva para uma variável, ela pode mudar dinamicamente, ou seja, ela pode aumentar ou diminuir. Ela vai variar de acordo com a necessidade do programa, e isso o programador vai previamente estabelecer critérios para alterar essa memória. Então a alocação dinâmica trata disso, né, de variar a memória RAM, o espaço reservado. Mas voltando aqui para o estudo da nossa apostila, é muito comum vocês fazerem isso, e eu já falei que não é uma coisa boa, que é declarar uma variável n, pedir para o usuário dar o valor de n, e você depois vai definir um vetor de tamanho n. Isso não é legal, porque você passa o controle de alocação do vetor para um usuário. O usuário pode, e se ele te der um número negativo, te der um número muito grande, então, além de não ser uma prática de programação elegante, algumas linguagens que declaram variáveis, ou até mesmo alguns compiladores, os compiladores iniciais do C, o padrão, eles não permitem, por exemplo, que você declare uma variável, coloque o programa para depois declarar a variável. Pode ser que, dependendo da linguagem, dependendo do compilador, você precise declarar todas as variáveis primeiro. Então, como que você vai declarar uma variável, um vetor, se você não sabe o tamanho dele? Se você não puder ler um dado para depois declarar o vetor. E não é comum também a gente ter essa prática de ficar declarando variáveis dentro do programa. Não é muito recomendado, porque você perde na sua organização. Um programa bem planejado, você já estrutura as variáveis, você já planeja como você vai fazer, para não ficar criando variáveis, enchendo o seu programa de repente, variáveis que você nem vai utilizar ou vai usar uma vez só. Você pode otimizar de uma forma diferente, né? Então aqui eu falo que versões do GCC também anterior a 1999, anteriores, elas não permitem que você declare variáveis depois de ter feito instrução no programa, tá? Então, uma forma que eu recomendo, já dei exemplo, nós já trabalhamos, quando você não sabe o tamanho que você vai usar do vetor, você define uma variável, você declara esse vetor com um tamanho máximo e pede ao usuário para dar os dados até o máximo. Então, se você declarou um vetor
de 1000, você reservou, no caso aqui, aproveitando, fazendo uma pergunta, pense aí, se eu declarei um vetor de 1000, vetor de inteiro, quantos bytes eu estou usando aqui na minha memória RAM? Bem, lembrando que o inteiro ocupa 4 bytes, então eu tenho 4 bytes para a posição 0, 4 bytes para a posição 1, eu tenho 1000 posições de 4 bytes, ou seja, eu gastei aqui 4000 bytes. Lembrando novamente que cada célula tem 1 byte. Ok? Aqui também tem um inconveniente de você, por exemplo, declarar, reservar 4000 bytes, sendo que você vai usar, por exemplo, um vetor só com tamanho 5, 10, 100, né? Então, tanto essa forma de você reservar, definir o tamanho do vetor, que em última instância é reservar memória para o seu vetor, quanto essa possibilidade de você criar um vetor grande e usar menos do que você criou, as duas têm problemas, tá? Então, uma forma de você evitar isso é o que nós vamos ver com a alocação dinâmica, tá? Aqui eu fiz uma alocação do jeito que eu tinha dado o exemplo lá, né? Eu declarei o N, depois fiz o V de N, tá? Pedi para vocês rodarem esse exemplo, não tem muito segredo aqui, né? Removo o comentário da linha. Depois eu quero que vocês façam esse exemplo seguindo o que eu estou pedindo aqui. Não vou comentar isso não, que eu quero que vocês aprendam a brincar um pouco com os exemplos, fazer testes, tá? Aqui está explicadinho o que eu estou querendo que vocês rodem. Eu vou colocar esses programas lá no Google Classroom para você não precisar de copiar aqui e colar. Você já pega o programa, abre, estuda, entende. Desculpa. Bem, então nós falamos de vetor, a forma de você definir vetores. As duas formas não são a melhor forma, né? Para você trabalhar com tamanhos variáveis, ou tamanhos variados de memória, de acesso à memória, de espaço na memória RAM, a forma mais elegante é usar um ponteiro. Então, como que a gente faz isso? Usar um ponteiro no sentido de ser de ter a ideia de um vetor, ou seja, eu vou alocar, por exemplo, 4 bytes, vamos supor aqui, 4 bytes seria o D de 0, D de 1, D de 2, D de 3. É um vetor com 4 posições. Eu posso usar essa mesma ideia com ponteiros. Eu posso ter um ponteiro que aponta para a posição 0, um ponteiro que aponta para a posição 1, um ponteiro que aponta para a posição 2 e um ponteiro que aponta para a posição 3. Então, esse exemplo faz isso. Eu não estou usando vetor, eu declarei um ponteiro e estou colocando naquele ponteiro a variável i vezes 2. Repare que eu não estou usando a notação de ponteiro. Eu declarei um ponteiro, mas estou usando como se fosse um vetor. Então aqui tem uma associação que também não é uma forma muito elegante de se fazer, porque você declarou um ponteiro e está usando um vetor. Isso aí pode até confundir você durante a programação e tal. Nós vamos ver também uma outra forma, depois eu vou mostrar a forma final de se usar a alocação dinâmica de uma forma mais profissional, mais elegante, mais correta. Ok? Então, esse exemplo chama aloca 3. Vou rodá-lo aqui. Deixa eu só encontrar. Coloca ali o pedido no exemplo. O que eu pedi aqui no exemplo? Deixa eu ver aqui. Tá. Coloca ali o pedido no exemplo. Vamos compilar isso aqui. Ele está reclamando aqui que você está usando o V,
mas você não declarou o V como vetor, tá vendo? Ele deu um warning aqui. Você declarou esse V é um ponteiro. Quando você declara um ponteiro está apontando para algum lugar. Mas você ainda não atribuiu, você não falou assim, ponteiro aponta para a posição de memória tal. Você não falou isso. Você criou o ponteiro e está alocando para esse ponteiro como se fosse vetor. Então ele reclamou, mostrando que isso aqui não está tão limpinho assim de se trabalhar. Então vamos compilar, vamos rodar aqui. Ó, deu um problema. É comum, eu rodei alguns programas que vocês mandaram, né? Esse tipo de erro, segmentation fault, é problema de memória. Você tentou acessar uma área e você não sabe que área que o programa não sabe que área da memória RAM você tentou acessar. Então, repare que ele compilou, mas deu uma advertência e na hora de rodar deu erro. Ou seja, o compilador conseguiu montar o programa executável, mas na hora de rodar ele ficou perdido. Então tem alguma coisa errada aqui, tá? Eu podia falar assim, eu posso usar então essa notação. Já que eu declarei ponteiro, eu vou não usar mais vetor. O erro pode ser esse aqui. Vamos lá então. Estou falando que agora eu estou usando o conteúdo de V mais I, usando a notação de conteúdo, que equivale à notação de ponteiro. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Compilou, beleza. Mesma coisa. Bem, o resumo dessa história é o seguinte: você declarou um ponteiro e tentou colocar coisas nesse ponteiro, mas esse ponteiro está apontando para qual posição de memória RAM? Qual posição? Ele está apontando para a posição 7F, FD, ou aonde? Em algum momento você tem que falar isso. Aqui você não fez, você declarou, ele reservou, ele criou o ponteiro e falou: ponteiro, você está onde? Essa seta que você está apontando para onde? Então você não existe, o ponteiro não existe. Tá? Então esse programa ele tem um erro na execução porque você não definiu, primeiro, onde o ponteiro aponta e, segundo, quanto de memória que esse ponteiro pode acessar. É aí que entra uma função chamada Memory Allocation, né? Alocação de memória, que é esse malloc aqui, que ela reserva uma quantidade de bytes para um ponteiro. E ao reservar essa quantidade de bytes, automaticamente ele passa a definir esse ponteiro numa determinada, tendo como esse ponteiro passa a apontar para uma determinada memória, um endereço de memória RAM. Então, corrigindo o meu programa, eu vou fazer o aloca 3B aqui, que eu simplesmente defini o ponteiro e aloquei para ele 20 o quê? 20 bytes, ou seja, 20 células. Então o ponteiro aqui, deixa eu insert, vamos supor que aqui eu tenho, vamos continuar aqui dando procedimentos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então eu tenho 20 memórias alocadas aqui para esse bacana aqui. Ok? Vamos fazer um merge aqui.
reservei isso aqui. É claro que 418 não vai ser a área que, mas é uma forma didática de vocês entenderem que eu reservei memórias para aquele ponteiro. Mas vamos voltar ao programa aqui agora. Esse aqui é o outro, vamos abrir o 3B lá, né? Com licença. Volta 3B. Aqui eu já... Ctrl Shift mais. Aqui vamos compilar. Tá. Aqui. Beleza agora, olha lá que maravilha. Ctrl Shift mais. Eu estou colocando aqui 20 bytes que eu reservei para o ponteiro e estou guardando nele lá. Por que 20 bytes? Olha, se o meu ponteiro vai ter 5 posições, de 0 a 4, né, vai de 0 a 4, então ele tem 5 posições. Eu sei que é inteiro, cada posição guarda 4 bytes, eu tenho 5, eu aloquei 20. Podia alocar mais, mas aí eu estava desperdiçando memória. Eu sei que eu vou usar 5, né? Esse programinha aqui está bem simples. Em geral, a gente não coloca a gente coloca isso aqui em função de alguma variável, que isso pode ser mudado pelo usuário ou pelo próprio programador de acordo com determinadas condições. Então, voltando aqui, então é importante entender o aloca 3, o erro que deu, e o aloca 3B, o jeito correto de executar. Ok? Então a função malloc, ela aloca memória. O que significa alocar memória? Significa, a partir daquele instante que você definiu, você disse, isso aqui é importante, que você fala v, que é o ponteiro, é igual malloc. Esse ponteiro, a partir de agora, ele aponta para uma determinada posição e aloca 20 bytes para a partir daquela posição. Ok? Então, a função malloc, ela reserva n bytes e, ao mesmo tempo, automaticamente, ela cria o primeiro endereço e, a partir daquele endereço, soma n bytes. Né? Uma forma de se fazer isso, ao invés de definir 20, eu posso definir aqui n. Né? Size of de int é 4. Se eu falar que meu ponteiro tem 5, 5 vezes 4, 20. Um jeito mais elegante, mais correto, né, mais profissional de se fazer isso se você vai criar um ponteiro para trabalhar com a filosofia de um vetor, ou seja, cada posição vai ser um índice de um vetor, você coloca o tamanho do vetor, no caso, por exemplo, 5, né, nesse exemplo, e deixa size of de int. Aí, se uma máquina, um compilador tiver o tamanho de int que não seja 4, ele vai automaticamente corrigir para o tamanho da sua variável int. Né? Aqui eu falo mais umas coisas e tal. Então, aloca 18 bytes. Tá. Isso aqui tá. Deixa eu terminar isso aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, beleza. Então aqui é importante que a gente pode usar um malloc assim. Posso usar assim também. Se você quiser definir 20, 20. Você pode definir. Agora, aqueles exercícios que eu peço para o usuário definir o tamanho do vetor, você pede um tamanho, define, aloca e fica feliz para sempre. Ok? Depois eu vou falar depois do cast aqui, que eu estou mudando. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Se aloca é a mesma coisa. Alloc. Tá, então aqui nós vamos agora entrar com mais detalhes. No próximo vídeo eu vou explicar o cast que eu estou usando aqui. Depois a gente começa a fazer alguns exercícios da lista, ok? Volto já.